Vamos falar de dieta. É pizza, dieta, é tudo junto, né, doutora Maitê? Dietas que funcionam. Sim. Tudo bem? Tudo bem. Então, a gente comeu pizza no almoço. Jura? Eu acho melhor pizza no almoço do que no jantar. E você acertou. Viu? Acho Porque é mais fácil a digestão, doutora Maitê. porque ainda tá falando, andando e você tá gastando energia do carboidrato. À noite, você deita e dorme, o metabolismo cai, aquilo é difícil de ser digerido. Pois é, não estou de todo errada. É mas estranho, mas é certo. Mas a gente vai falar sobre fazer dieta, emagrecer, melhor dizendo, sem passar fome. É possível? É possível. As pessoas às vezes desanimam muito no começo porque existem, lógico, dietas bem restritivas e eu não sou contra e não é para o resto da vida, é para você acelerar o metabolismo. Mas o dia a dia a gente tem que aprender as trocas. Então, é o que a gente vai falar hoje aqui. Para que num pedaço de pizza você comer azeitona? Você aumenta 30%, 40% o valor calórico do pedaço de pizza. Então, tira a borda, tira a azeitona, você já vai estar fazendo aí uma restrição. Para que a gente vai, por exemplo, comer amendoim, castanhas? Isso é legal comer 9 unidades por dia, mas você come um pote, é igual um bife à parmegiana enorme. Então, tem coisas que às vezes a gente não percebe no dia a dia, que se você retirar, você pode num fim de semana ir num restaurante, você pode comer a pizza, Exatamente. sem sentimento de culpa. Pronto. Vamos aos mitos e verdades, então. Doutora Maitê Pimentel, é mito ou verdade que pular o café da manhã e ir direto para o almoço ajuda a emagrecer? É verdade e mito. Quem respondeu verdade está certo, quem respondeu mito está certo. Por quê? Vamos lá. Se a gente comer a mesma quantidade, tirando uma das refeições, vai diminuir a quantidade calórica. Emagrecer é diminuir a ingestão e aumentar o gasto calórico, é mais e menos. Agora, se você pula o café e depois come só almoço e jantar, mas numa quantidade a mais, ou cheio de carboidrato, aí não vai adiantar nada. Isso é um estudo que teve agora, chinês, que acompanhou 1 ano os pacientes que fizeram um jejum intermitente. O que ele falou no estudo? O que vale é o déficit calórico. Então, se você fizer um jejum intermitente com low carb, junto com proteína, você sim vai emagrecer. Agora, se fizer um jejum intermitente cheio de carboidrato, resolve nada. Não vai resolver. Então, depende aí o que a gente vai fazer. Boa. É mito ou verdade que comer carboidrato à noite engorda mais do que durante o dia? É verdade. E por que é verdade? Você fala, é a mesma caloria. Então, um pãozinho vai 40 gramas de carboidrato. Qual é a diferença? Muda a caloria? Não muda a caloria do alimento, mas o que vale no sistema metabólico não é só o que entra de energia, é como você gasta essa energia. Então, por exemplo, tem pessoas geneticamente favoráveis que gastam 700 calorias dormindo. Tem pessoas que gastam só 200 calorias dormindo, isso é a taxa de metabolismo basal. Então, quem gasta mais energia, o pãozinho à noite talvez não vai fazer tanto mal. Mas quem tem uma dificuldade genética de emagrecer, esse pãozinho à noite vai ser 3 vezes mais engordante. Aí você fala, por que 3? Porque você não deita e dorme e o corpo para de funcionar? Então não é que para totalmente, você está respirando, batendo o coração, mas você gasta, é uma taxa mínima de caloria que a gente usa. Se o corpo está devagarzinho, o motor está devagar, você bota um monte de açúcar. Ele vai gastar aquilo? Não. Se você não gasta, não evapora. Eu falo, podia evaporar por tudo que é lugar, mas não evapora. Acumula, sabe aonde? Na pança, na gordura da barriga. Infelizmente, é para aí que vai o pãozinho. Então, vamos diminuir arroz branco, vamos diminuir o pão, a massa, os doces e até frutose, muita quantidade de fruta à noite é açúcar. Aquilo acumula na gordura visceral, que é que dá doença. Tá. Continuando, é mito ou verdade que fazer exercícios em jejum emagrece? Isso é verdade. Tem vários estudos comprovando isso, só que é muito, às vezes, difícil para algumas pessoas. É uma questão de hábito. Era tão difícil para mim, doutora Maitê, era impossível. Mas aí a gente vai... E você está conseguindo. Já faz anos que eu faço exercício em jejum. E você não fica fraca, não desmaia nada. Então, eu tinha medo disso, de ficar tonta, de desmaiar. Me habituei. Muito bom. E gasta mais energia. Por quê? A gente, nos primeiros 15 minutos da atividade física, a gente vai gastar 15 minutos o glicogênio que está no sangue.
Então, se você comeu, você primeiro vai gastar aquela energia para depois começar o gasto calórico das gorduras localizadas, dos adipócitos da barriga e dos outros lugares. Se você já entra sem energia no sangue, o que vai acontecer? Você já vai direto metabolizar, roubar a gordura, a energia da gordura. É lógico, não pode ser exercício de alto impacto. Então, se você vai fazer uma musculação muito forte, você precisa de energia para não ter a fadiga muscular. Mas um treino funcional, um aeróbico leve, uma esteira leve, uma musculação leve, sim, se você conseguir, é super saudável e você vai perder mais caloria. É mito ou verdade que tomar sucos naturais ajuda a emagrecer? Você sabe que isso é mito e isso engana muitas pessoas. Então tem gente que fala, eu vou tirar o refrigerante e vou trocar pelo suco natural. Se você trocou refrigerante zero por um copo de suco de uva, você não se deu bem. Eu não estou falando de energia, de fibras, de vitaminas, de qualidade. Eu estou falando de valor calórico embutido naquele alimento. Então, um suco de fruta, ele é fruta esmagada. Nem sempre tem a vitamina, porque evapora se você ficar guardando isso. Tem que ser consumido em até 2 horas. E você tem uma quantidade muito alta de energia. Um copo de suco de uva, eu sempre falo aqui, são 23 saquinhos de açúcar. É igual um belo sanduichão com mortadela, com queijo, a mesma coisa. Você fala, nossa, mas uva é da natureza, é de Deus e melhora isso, melhora o sangue. Sim, melhora um monte de coisa, mas engorda. Então tomem cuidado. Vamos preferir sucos de frutas vermelhas, suco de abacaxi é mais ou menos, que me perguntam muito. Suco de maracujá é legal, de limão. Água de coco? Água de coco tem 56 calorias, o copo não é tão... Olha só, um copo de suco de laranja, 245 calorias. Meu Deus! Equivale a você comer 2 fatias de pão integral, mais um ovo e uma fatia de mussarela. Que é uma refeição completa, um café da manhã? Sim. Então, você comendo isso com suco de limão, você não vai ter o dobro de caloria que você estaria comendo aí. É a dica do dia a dia que não vai fazer tanta diferença e que vai fazer você poder comer no fim de semana uma coisa gostosa. Quer dizer, não vai passar fome? Não vai passar fome. Não vai passar fome. É mito ou verdade que quem dorme mal pode engordar mais? Verdade. Então, dormir bem é importante para a longevidade, para anos de vida, para a memória e para o peso também, tá? 20% do nosso peso vem de dormir 6 a 8 horas bem dormidas, não é dormir, é bem dormidas. Por que você fala bem dormida? Pessoa que não entra no sono REM, que restaura a memória, nós temos 5 ciclos de sono REM, você também não restaura todas as células, todo o metabolismo, então a gente tem hormônios chamados histamina, cortisol, que são todos alterados nesse período noturno. Então tomem cuidado, crianças de 8 a 10 horas para ter hormônio de crescimento e os adultos de 6 a 8 horas. Aí você fala, por que um é 6 e outro 8? Isso é genético, isso chama-se ciclo circadiano, isso é de cada pessoa. E com o passar da idade, a gente muda também o sono e vigília. Pode ver que idosos, eles acordam mais cedo e dormem mais cedo, né? Isso vai mudando o ciclo biológico ao longo da vida. Ô, doutora, e criança que tem muito sono e quer dormir até mais tarde e os pais falam, não, levanta, que tem que levantar cedo e tal, e faz a criança dormir menos? Não tá tão certo, não. Então, se a criança não tem que ir para a escola, quanto mais ela dormir, melhor, é mais saudável. Deixa dormir. Deixa dormir. Tá. É mito ou verdade que o melhor horário para comer doce é após o almoço? É verdade, tá? Por quê? A gente, com a refeição, seja qual refeição for, saladas, proteínas ou mesmo carboidrato, você vai aumentar a glicemia. Então, é até uma dúvida das pessoas. Doutora, eu fiz o teste de diabetes, a picadinha do meu avô, o aparelho, e deu 190, eu estou diabético? Porque quem come, a gente é até 200 a glicemia. Todo mundo, mesmo não diabético, quando come, a glicose sobe. Se a glicose sobe, você deu um pico de insulina, que é um hormônio anabólico, que engorda, que retém caloria. Nessa hora é hora de você comer outra coisa que engorda, que tem pico de insulina. Porque já está alto mesmo. Já está alto mesmo. Então, a questão metabólica interfere nisso. Então, doce é melhor realmente a sobremesa, por isso que a sobremesa depois da refeição. E não nos intervalos. Aí você dá pico de insulina no intervalo e estragou tudo. Tá. É mito ou verdade que comer alimentos sem glúten emagrece? Isso é mito. E muitas pessoas entram nisso. Vê no supermercado um pacotinho escrito sem glúten, acha que aquilo Se joga.
pode à vontade e é de dieta. Nem sempre coisas sem glúten são para pacientes com intolerância ao glúten, doença celíaca, que inflama a barriga, distende, e nem sempre ele é o menos calórico. Então, menos calórico é o zero, é o integral. Então, um pão normal tem 32% de açúcar, um pão integral tem 17% de açúcar. Então, vocês têm que ir para a palavra integral ou zero. Perfeito. Temos perguntas, me dá um minutinho. Perguntas do pessoal de casa para a doutora Maitê Pimentel. É possível fazer dieta sem passar fome? É. Fazer dieta não, emagrecer. Emagrecer sem passar fome? É. A Letícia pergunta, diminui a quantidade de comida durante o dia, mas eu tenho passado muita fome à noite. Eu vou dormir com a barriga roncando. O que eu posso fazer? Quem nunca, Letícia? Ai, Letícia, isso acontece com muitas pessoas. Você sabe que a gente divide padrão comportamental alimentar de acordo com os hormônios cerebrais. Tem pessoas que são beliscadoras. Elas não comem quantidades grandes, mas elas ficam catando docinho ou bolachinho o dia inteiro. Tem gente que é hiperfágico. Come 1 ou 2 vezes por dia, mas come aquela quantidade grande. E você, me parece que é uma night eating síndrome. Fala, nossa, mas que nome chique. Sabe o que que é? São pessoas que despertam a fome mais de tarde para de noite. Tem a ver com distúrbio do sono. E não são compulsivas, não é que você pega e come tudo de uma vez. Mas a fome vem de tarde para de noite. E você é uma notívaga. O que que é isso? São pessoas que são mais da noite. Então elas estudam mais à noite, elas são mais alertas à noite. E só acorda de manhã porque é necessário, por obrigação. Mas se pudesse ficar até umas 10 da manhã na cama, ia ficar. Então, o teu padrão de fome é esse, é genético, não muda. Então, uma coisa que a gente tem que saber é entender o nosso perfil biológico e genético. Para você, é legal fazer o jejum intermitente, porque você já não tem fome de manhã, então você já eliminou uma das refeições. E você tem que comer muita proteína à tarde, Letícia. Por quê? A proteína, ela dá saciedade cerebral por 4 a 5 horas. Então, você comendo muita proteína à tarde, mesmo que você não sinta fome, vai diminuir essa fome noturna e esse ronquinho aí. E às vezes comer, por exemplo, eu falo muito de ovo cozido. Tira a gema, fervam ovos cozidos, tira a gema e deixa na geladeira. Deu essa fome de roncar a barriga, vai lá e pega 3 ovos e come. Por quê? É proteína pura, aminoácido, dá saciedade e não tem caloria nenhuma. Porque ninguém merece dormir com a barriga roncando de fome. Sim. Não é? Um chazinho quentinho também Um chazinho ajuda. quentinho gostoso. Próxima pergunta. Ingrid, estou seguindo a dieta durante a semana, mas no final de semana eu como muito. Isso prejudica muito o emagrecimento? Eu acho que esse é o maior erro de todas as pessoas, Ingrid. Por quê? Eu falo para trocar de amizade, tá? Não adianta você fazer tudo direitinho, aí você tem aqueles amigos churrasqueiros que bebe tudo, ou que come tudo. Sai para jantar no sábado à noite. É a família que só pensa em encher a mesa de comida. Vocês não têm? Tem? Lógico que tem. Aí, para você se regrar é muito mais difícil, né? Então, às vezes as pessoas falam, o fim de semana. Mas eu falo, 2 refeições livres, se você fez uma dieta, não uma dieta, mas uma ingestão calórica adequada na semana, é permitido. E dica para vocês, é muito melhor 2 refeições livres em seguida, então, por exemplo, sexta-noite e sábado de manhã, ou sábado de manhã e sábado à noite, do que sexta-noite e domingo de manhã. Por quê? Se você der o pico daquela insulina, que eu falei que é o hormônio anabólico, se você fizer num platô de 24 horas, você engorda menos do que fazer separado 2 picos de insulina. Então, tira um dia. O sábado eu vou Tira um dia. Almoço e jantar livre. E eu brinco sempre que não é o dia do lixo, não é o dia da caçamba. Então não adianta também você falar, é o dia livre, eu vou comer 5 pizzas. Também não adianta. Então é uma refeição livre, 2 refeições livres. Uma bebida alcoólica que você gosta, um carboidrato, uma feijoada, um doce, aí é da escolha de cada um. Pode ser o jantar de sábado e o almoço de domingo. Que aí você acomoda amigos e família, não é? Tá. Mais uma pergunta. Da Karine. É verdade que o nosso corpo tem memória? Preciso ficar 1 ano no meu peso para não correr o risco de engordar novamente? Infelizmente, cada vez que a gente estuda mais, a gente vê que não é só emagrecer, é manter o peso mais difícil. Isso tem a ver com memória metabólica, sim, tem a ver com a memória das células de gordura, tem a ver com hormônios e atividades inflamatórias. Tanto é que a classificação de obesidade, ela mudou recentemente, há menos de 1 mês. A gente não vê mais o peso dividido pela altura ao quadrado, a gente vê o peso máximo que a pessoa
já teve, com o peso que ela está agora, diminui isso e a gente vai ver se for um porcentagem de 5 a 10%, ela está num platô de redução ou se ela tem uma adequação. Então, a porcentagem do que você perdeu hoje é muito mais importante e o quanto você ainda tem de porcentagem a perder e não valor numérico. Então, vejam, é muito difícil manter o peso, porque as células gostam de estoque de energia. A célula quer comida. Aí você tem um supermercado cheio de comidinha, de repente você tira tudo, você acha que ela quer? Não, são mais de 400 genes envolvidos em obesidade. Aí o teu corpo vai dar um jeitinho para tentar te engordar de outra forma. Por isso você tem que driblar o metabolismo. Comam bastante proteína, façam atividade física, que é uma das maneiras da gente driblar esse metabolismo baixo. Então tem que ser mais inteligente que a célula. Tem que ser esperta. Trocar o exercício, trocar a dieta, acelerar o metabolismo para você não entrar nesse jogo das células gordinhas que eu falo. Mais uma. André, se eu tomar remédios, vou criar dependência e depois voltar a engordar tudo de novo? Você sabe que essa é uma dúvida de muitas pessoas. E o André, de certa forma, está certo com os remédios antigos que nós tínhamos. Então, quando a gente falava das anfetaminas que mexiam no receptor occipital, existe sim o rebote de voltar a engordar. Os novos medicamentos, as novas terapias, elas não criam dependência e não dão rebote de engordar. Entendam que a obesidade é uma doença crônica e precisa sempre ter manutenção com a dieta, com o exercício. Não adianta você sair de uma dieta, tomar remédio e depois voltar a comer tudo errado de novo. Não adianta. Você vai voltar a engordar. Mas a gente sabe que hoje não tem esse mecanismo cerebral de rebote. Então vão ao médico, façam os exames, tem orientação que não é perigoso igual antigamente era. Antigamente, quanto tempo atrás, doutora? Uns 7 a 10 anos atrás. É bem recente o que eu estou falando. Então mudou muito. Mudou muito. Em pouco tempo. Em pouco. A gente tem protocolos de moléculas novas, incríveis, que vão chegar até 2040. Então, de 10 anos para cá, a gente conheceu o análogo do GLP-1, que é o hormônio da saciedade. Ele foi lançado há 20 dias via oral, que era só injetável. Ainda o protocolo é de diabéticos, para uso de diabéticos, mas a gente sabe que no futuro isso vai mudar. E a gente acabou de voltar do Congresso de Obesidade Europeu. Tem uma molécula nova chamada GIP, que é um outro hormônio da saciedade, que chega em breve no Brasil, que vai perder mais peso ainda. Por isso que a gente fala, quem tem determinação, procura auxílio, muito dificilmente vai para uma bariátrica. Não que eu seja contra, mas a gente tem várias opções anteriormente a isso. Próxima pergunta da Ana Paula. Não consigo ficar sem chocolate. Posso comer depois de ir à academia? Ixi, Ana Paula, aí você errou. Se você gosta tanto de chocolate, você vai comer o chocolate antes de ir à academia. Por quê? É um substrato, é uma energia que você vai queimar. Se você, vocês que fazem academia, é maior sacrifício, sair da cama, né, sair desse cobertor agora que tá frio, aí faz o exercício. Depois do exercício, vocês têm que ficar 2 horas, 2 horas e meia sem comer fruta, carboidrato e doce. Por quê? As células gastaram energia, elas querem comidinha. Se você pega e dá comidinha, ela pega e não vai pegar da tua comidinha que está armazenada, que é a barriga. Então, quem quer ganhar massa, os homens que querem ficar grandes ou atletas, eles comem carboidrato ou doce no pós-treino, porque abre o receptor para a proteína entrar. Mas quem quer perder peso, ficar magro, sarado, elegante, não é para comer chocolate no pós, é no antes. Tá. A gente tem um comparativo aqui dos alimentos. Ia lá. Um erro das pessoas. Doutora, um pão por dia são 2 quilos a mais no final do mês. Eu sempre falo isso. Um pão por dia? São 2 quilos a mais no final do mês. Pula. Um pão integral, 1,2 kg no final do mês. Aí o paciente fala assim, não, mas eu não como pão. Eu como torrada. Ué, torrada é pão desidratado? Não, eu não como pão, eu como bolacha. Bolachinha de água e sal. Olha aqui. Quando a gente tem 6 bolachinhas, equivale à mesma caloria do pãozinho francês. Então, você está se auto-enganando que está comendo bolachinha. E a saciedade é menor, porque 6 bolachinhas, que foi? Justo. Tá, quem mais? Vamos ver aqui. 100 gramas de moranguinho, de abacaxi e de mamão. É gostoso. Gostoso. E tem fibra, tem vitaminas, é saudável para o intestino, para desbiose. Aí você vai colocar 6 bolachas que só engorda, não tem vitamina, não dá saciedade, não tem fibra.
E fibra é uma coisa que também ajuda a emagrecer. Então, às vezes, não é só o valor calórico. É o que você falou, é se dá saciedade ou não e se tem fibra ou não para ajudar no metabolismo. Doutora, e não tem comparação, né? Não. Aquele pratinho de frutas e meia dúzia de bolacha de água e sal. Até no gosto, no paladar. Hoje a gente está detonando a bolachinha. Coitadinha dela. Tem outra comparação. Ia lá. Bala de iogurte, 320. Não, e olha só, 4 balinhas não dá pra nada. Você não mastiga 4 balinhas num minutinho? Nada. É muito melhor um pratinho de frutas. E olha que a mexerica não é a menos calórica, hein? A gente tá colocando aqui, a mexerica é calórica. Se a gente colocar um kiwi, um morango, você pode comer o dobro desse potinho. Olha. Então, olha só, errado. Ah, comer só umas balinhas durante o dia. Gente, você comer 6 balinhas é um prato de comida. Pois é. Mais uma comparação. Amendoim torrado, 606. Esse é de acabar com a pessoa, Esse hein? é de acabar. Aquele amendoinzinho inofensivo que fica na mesa? Nossa, junto com a cervejinha? Isso, Ixi. olha lá. Equivale a um prato delicioso de arroz, com feijão, com bifinho, com até batata frita e tomate. E a saladinha. Ah, pelo amor de Deus, né? Não, foge do amendoim. Ou dá pro inimigo, dá um potinho de amendoim pro seu inimigo. Conversei com a doutora Maitê Pimentel, que tem o site que é maitemedica.com.br, Maitê, M-A-I-T-H-E, maitemedica.com.br, e ela está no Instagram desta mesma maneira, Maitê_médica. Muito obrigada, é inacreditável. Esses, tinha que printar, né, pra gente quando for comer olhar. Esse top é lindo. Ai, obrigada. Até breve, vai com Deus.